Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Já aproveitando que os irmãos estão de pé, nós vamos ler Romanos. Possam abrir vossas Bíblias em Romanos, capítulo... Evangelho de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, number 1. Aleluia. Graças a Deus. E nós vamos para o versículo de número 18. Eu vou fazer uma leitura aqui até o 32, irmãos. Esta leitura, ela se refere ao homem, a ira de Deus contra o pecado do homem. E aqui Paulo expressa bem nesse escrito que eu vou ler com vocês. Capítulo 18. Paulo do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescrutáveis. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. E semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpezas e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente os que fazem, mas também consentem aos que fazem. Amém? Pode sentar-se em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, essa passagem fala da ira de Deus para com o homem. E Deus, irmãos, a gente às vezes vê aqui que fala que o Senhor, Ele se irou com o povo, porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. Às vezes nós podemos até pensar que a ira de Deus foi só no passado com os nossos pais e com nossos antepassados. Mas, querido, a ira de Deus, ela continua ainda, Deus continua se irando para o tempo de hoje, ainda mais porque o pecado, ele se reinventou. Ele inventou, o homem inventa maneiras novas de pecar, piores ainda. Então por isso a ira de Deus está acesa.
Tem uma pregação de Jonathan Edwards, de 1700, que o sermão dele tinha umas 40 páginas. E ele pregou sobre pecadores nas mãos de um Deus irado. E essa pregação, irmãos, esse pregador foi tão contundente, ele jejuou 3 dias. E quando ele pregou, os irmãos seguravam no banco da igreja, irmãos, como se fosse cair no inferno. Foi tão contundente a palavra dele, que ele fez os irmãos enxergarem a sua miséria humana, de ver que como estão longe da vontade de Deus. E ele pregava dizendo que os ímpios estão como piso escorregadio, que a qualquer momento eles podem escorregar e caírem num abismo, que os seus pés vão se resvalarem, quer dizer, que vão a qualquer momento escorregar. E Deus ainda não fez com que eles escorregassem, por causa ainda da sua misericórdia. Mas no tempo oportuno, as pessoas pagarão. Muitas vezes você fala: mas pastor, eu sou um homem temente a Deus, faço todas as minhas obediências a Deus e eu não prospero. Mas eu vejo o irmão que não está nem aí, bagunça a noite toda, defrauda os irmãos e estão prosperando. Irmãos, mas isso, se você acha que Deus não está vendo, porque a ira de Deus, ela também é acumulativa. Muitas vezes, irmãos, 70 anos para o homem é muita coisa, mas para Deus é um piscar de olho. Você acha que Deus está preocupado com o tempo? Para Ele, irmãos, 2 anos é como 2 dias. E Ele espera a hora que o homem vai ter que acertar. Mas acontece que todos comparecerão perante o tribunal de Deus para poder acertar as suas contas, irmãos. Diz que nós temos igual um cartão de crédito, irmão. Se você usa no sentido de ser ímpio, você vai usando, você vai gastando, mas a fatura ela vai vir, ela não falha, ela vai vir. Então por isso, irmão, nós temos que prestar atenção como nós andamos, queridos, e não nos sentimos que somos menores do que os ímpios, que estamos à deriva, porque a maior riqueza, ela não consiste em coisas que vão se diluir, em palha que vai se queimar, mas se consiste, irmão, na palavra de vida eterna, naquilo que o que você tem plantado, querido, no que você tem corrido atrás do vento, ou corrido as coisas de Deus, que Ele tem te ensinado, coisas para a vida eterna. Irmãos, e o céu, irmãos, ele se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, e Ele continua se irando, porque os homens arrumaram jeitos de poder manifestar a ira de Deus, seja nas telenovelas, nos cinemas, seja, irmãos, no carnaval. O homem tem negado a presença de Deus, tem feito tudo que apraz o seu coração, e isso, querido, tem trago muita ira no coração de Deus. O cálice do Senhor, ele está transbordando de ira pelos aqueles homens que negaram. E são, irmãos, teve um homem que ele foi um filósofo, e ele disse que o homem, ele é bom, ele declarou isso é bom, o homem é bom, mas a palavra de Deus não nos garante isso, nem a história nos garante isso, que o homem é bom, mas o homem é mau, querido, porque se você for ver, a história já nos garante, já nos concretiza isso, porque se você olhar os homicídios, irmãos, os roubos, as calúnias, os políticos roubando uns aos outros, roubando o nosso dinheiro, não pode ser os abortos criminosos que são feitos, irmãos. Não tem como o homem ser bom, mas o homem, ele é mau. O homem, ele é mau, querido. Então não tem como, e ele está debaixo da ira de Deus. Mas teve que um outro filósofo, que disse, esse psicólogo, disse que o homem, ele, se desse inteligência para ele, os seus problemas seriam resolvidos. E também não é verdade. Nós vivemos uma era, irmãos, do apogeu do conhecimento. Hoje, se você tem alguma dúvida de qualquer conhecimento, Wilson, você vai lá na internet, coloca lá as primeiras letras, não precisa nem colocar tudo. Lá o Google já acha o restante para você. E você faz uma bela de uma pesquisa.
Hoje nós vivemos no apogeu do conhecimento. O homem, irmãos, inventou a máquina, hoje com a inteligência artificial. O homem, ele é muito inteligente. Mas, queridos, também o homem tem capacidades subhumanas de fazer coisas, atrocidades que têm magoado o coração de Deus. Então, irmãos, ele estava errado. Esse filósofo está errado, que fala que se desse inteligência para o homem, ele resolveria os problemas. Não tem nada a ver, querido. Não é isso que tem faltado ao homem. Não é por causa da inteligência. O homem também não é bom. Ele é mau, isso prova a história. Queridos, e por isso então, a ira de Deus está sobre essas cabeças, irmãos. Deus, ele olha do alto e sublime trono. Santo, santo, santo. Ele olha para a terra e vê o homem caído e rebelado contra Deus. Como vocês acham que Deus se sente quando olha para a terra do seu trono de santidade, que criou o homem, a imagem e semelhança de Deus, para viver uma vida reta? E o homem ainda se queixa dos seus próprios delitos e pecados. E o homem ainda se acha no direito de se queixar. Ele mesmo arruma toda a sua problemática e depois fala: ó Deus, ó vida, ó céus, e reclama. Irmãos, mas você não tem como desculpar. A palavra de Deus diz aqui que o homem detém a verdade pela justiça. E ele mesmo, irmão, se engana fazendo a sua própria justiça. Verso 19 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Nós só conhecemos a Deus porque ele se manifestou a nós. João Calvino diz que ele se revelou a nós e ele nos escolheu. Então, queridos, não há desculpa para o homem dizer que não conhece a Deus, porque todas as suas está por aí, todos os seus feitos e manifestos, hoje nós podemos ver, irmãos. Você pode reparar que Deus, ele tem provido tantas as coisas para que você veja a existência dele. Os céus declaram a sua glória. Um dia discurso para outro dia, a noite discursa para outro dia a glória de Deus. Irmãos, as leis naturais que são formadas as coisas, se você pegar uma gota d'água, uma folha de uma árvore, ali tem mais ciência do que nós podemos supor. Isso é as leis, tudo leis que são regidas. Você vai no mar, dentro do mar, as leis, irmãos, que regem o mar. Cada peixe tem sua maneira de ser, cada animal tem o seu estilo. São leis que regem a vida. Isso não poderia ser o homem. Ele tenta dizer que foi o Big Bang que fez todas as coisas. Me explica como pode uma explosão jogar as coisas para o alto e as coisas conseguirem cair ordenadamente? Como isso é possível? Eu pegar um monte de letra, jogar para o alto e nascer uma Bíblia? É impossível. Por isso, irmãos, Deus, ele fez todas as coisas pela palavra que há na sua boca. E o homem, se fazendo de moco os ouvidos, tem negado a Deus, tem virado as costas para Deus. Irmãos, como ele não pode mudar as suas atitudes, ele tenta mudar a teologia. Tem homens escrevendo Bíblia ao seu bel prazer, à sua maneira, trazendo a palavra para adequar a sua vida fácil. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Irmãos, tentaram queimar essa Bíblia, morreu tanta gente por ela, e ela continua vigorosa, ela continua o estandarte, a espada, ela continua ainda, ela que vem discernindo medulas, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos do coração. É a palavra de Deus, palavra infalível que não volta vazia. Essa palavra que está falando contigo hoje, e ela está trabalhando no seu interior, na sua alma, não porque eu
eu estou falando, mas o Senhor tem esse projeto na sua palavra. Ele tem um compromisso com a sua palavra. Deus é fiel. E Deus se manifestou aos homens, mas os homens não lhe deram ouvidos. Verso 20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende claramente e se veem nas coisas que estão criadas para eles e fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Não há, queridos, como um homem escapar e dizer que não conhece a Deus, que nunca ouviu falar de Deus. O Senhor, Ele se manifestou através da palavra, se manifestou sobre o seu Filho, Jesus, mandou o seu Filho na terra, se manifestou através dele. Querido, você tem dentro de você um senso moral. Se você fizer algo errado, a tua consciência te detona. Isso aí é Deus que colocou isso aí dentro de você. Você tem um moral dentro de você, um senso moral, um tribunal. Você tem um tribunal moral aí no teu peito. Isso aí é a presença de Deus que colocou dentro de você. Toda vez que você vai errar, acende lá algo, fala, opa, você errou. Isso é, irmãos, é Deus que colocou no homem. É a imagem e semelhança de Deus. Queridos, então não tem desculpa como homem poder dizer que não conhece a Deus, que não. Por isso, irmãos, se Deus se revelou na pessoa do seu Filho, você pode conhecê-lo, prosseguindo em conhecê-lo, porque os seus ensinos, quando você atrai os seus ensinos para você, o que acontece? Parece um passo de mágica, mas não é. É a presença de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, os seus ensinos acabam nos moldando. O nosso caráter acaba sendo trabalhado ali. Porque Deus, Ele quer, como Paulo disse, eu tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Irmãos, que nós temos uma música que fala assim, a orar ao Senhor, né? Vem encher-nos com teu amor. E fala que nós podemos esquecer o mundo e viver na presença do Senhor. Ao orar ao Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver. Queridos, não tem nada lá fora. O que tem lá fora é isso que eu estou falando para vocês. É isso que eu estou relatando. O homem rebelde, o homem que negou a presença do Criador. Então estão fadados a escorregar os seus pés, escorregar no lugar escorregadio. E por isso, irmãos, se você está passando na prova, ninguém que entra na presença de Deus, os irmãos chegam aqui, irmãos, e falam assim, olha, eu vou acabar voltando para trás, né? Eu vou acabar voltando, porque quando eu estava lá no mundo, não tinha luta, e agora eu estou na igreja, o pau está quebrando nas minhas costas. O que será que está acontecendo? Queridos, o céu, ele é estreito, a porta do céu é estreita. O caminho que leva à perdição, você não precisa fazer força nenhuma, né? O inimigo, ele está lá para te receber tranquilamente. Mas eu digo para você, querido, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos passar a tribulação, mas como? O céu não entra pessoas que falem demais. Não entra pessoas que não adoram a Deus. No céu não entra pessoas, irmãos, com duplamente pensando, com dois pensamentos. Não entra. Então é aqui e agora que você tem que modificar o teu jeito, que você tem que abafar sua carne, queridos,
porque nós não fomos feitos assim. Mas o homem, ele se embrenhou a querer fazer o gosto da sua carne e trouxe vários males, porque o pecado, irmão, já traz a porta e traz a morte. E a morte é espiritual. Queridos, e quando nós nos encontramos mortos para poder reviver, é trabalhoso. É trabalhoso. Se não tiver um irmão com uma oração boa, um irmão que realmente não desista de você, que liga, que vai atrás. A gente vê isso aqui na igreja, irmão. Quando os irmãos se afastam, deixam se esfriar, que às vezes não tem pernas sozinhas para andar, precisa ainda que beber o leitinho. Não é vergonha isso. Acontece, é normal, é o processo natural da conversão. E nós então, como pastores, a pastora faz muito isso. Eu faço menos, porque eu confesso, eu tenho que me achegar mais. Mas eu me preocupo, a minha preocupação é a mesma. E eu pergunto para ela como é que está fulano, ela está aqui. E ela sabe como é que está ciclano, como é que está fulano, não veio hoje. E nós contamos as ovelhas, irmãos. Até que aquela porta ali onde começa o culto, a gente começa a contar as ovelhas. Sabe por quê? Porque quando você fica longe da presença de Deus, de ouvir uma profecia, uma palavra de Deus, você tende a se corromper, a esfriar o teu coração. O coração é enganoso, ele esfria com maior naturalidade e maior facilidade. O coração se esfria, é preciso nós estarmos. Por isso que o Senhor, ele atraía e falou assim: ó Israel, Israel, queria eu colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha cuida dos pintinhos. O Senhor queria, irmãos, não deixava que ele se reunisse a outros povos. As mulheres não poderiam ter homens de outros segmentos, porque poderia ter outra religião que ia tirar eles do foco da adoração de Deus. Não deixava os homens casar com outras mulheres. Apesar que tudo isso fizeram totalmente ao contrário e pagaram o preço por não obedecerem. E o Senhor diz para nós a mesma coisa hoje, não mudou, só mudou o povo. A desobediência é a mesma, o diabo é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo Deus, ele não mudou. Irmãos, quem precisa mudar é nós, queridos. Nós precisamos ficar na obediência de Deus, para que a sua ira não caia sobre nós. Eu não quero que os irmãos se assustem com a palavra, com a ira, mas eu não posso esconder. Você sabe, o pastor e a pastora que ama as ovelhas, ele fala do inferno. Ele fala do inferno, irmãos. O inferno, ele não foi feito para nós. Foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas por causa de homens iníquos, desses que eu li aqui, todas essas abominações que eu li, esses lugares são para essas pessoas. Então, nós temos que olhar bem, prudentemente, como andamos, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Precisamos remir, abençoar o tempo, porquanto os dias são maus, queridos. Isso é tão importante na vida de um cristão. Olha bem, nós não podemos chegar na presença de Deus, queridos, indisplicentemente, virar as costas e dizer assim: eu vou viver a minha vida, eu cansei dessa vida de cristão e vou viver a minha vida. Não vai acontecer nada, pode acontecer como não, mas saiba você que Deus, ele vai existir e vai prestar conta de nós. Vai ter contas, irmãos. 22, dizendo sábios se tornaram loucos. Os homens, irmão, tiraram a glória de Deus e começaram a colocar para si, se inflamando, tiraram o lugar de Deus e se encheram de orgulho. Eles são hoje os deuses deste século. E então tomaram a glória de Deus, queridos, e não quiseram obedecer, mudando a glória de Deus corruptível, incorruptível, numa situação corruptível. 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos
Irmãos, e a sabedoria deles se tornaram em loucura, porque eles pegaram os animais, fizeram estátuas e adoraram em vez de adorar o Criador, adoraram a lua, adoraram o sol, fizeram-se Deus como répteis, a imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ai, meu Deus, misericórdia, meu Senhor. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem os corpos entre si. Irmão, o homem está querendo pecar, o homem está tampando o ouvido, o homem não escuta mais Deus, o homem está mudando todo o seu esquema. Quando fala de Deus, ele tem comichão no ouvido, ele tem raiva de escutar a Deus, e ele muda todo o panorama, e Deus está vendo, que ele está querendo ir, e Deus está pisando no freio. Está pisando no freio. Ah, você quer continuar? Deus tira o pé do freio e deixa o homem viver conforme ele quer. E ele vai, irmão, se enfurna nos seus delitos, toma todas as taças dos pecados existentes, se banha na perdição, no lodo, se banha na maldade, na iniquidade, na promiscuidade. Eu não tenho dificuldade de falar essa palavra. Fala para mim, mano. Promiscuidade, isso. Eu vou treinar essa palavra. E eles então, irmãos, vivem na lama, no lodo. E depois disso, queridos, eles se garantem como se soubessem o que está fazendo, tolo, louco. Pedirão a tua alma o que você tem para apresentar para Deus. Ah, meu Deus, misericórdia, Senhor. Irmãos, Eclesiastes diz: põe a tua boca no pé, no pé não, põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Ah, Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Nós vemos, irmão, Saul, que brincou com as coisas de Deus, foi desobediente, fez tudo o contrário. Deus tirou o espírito. Samuel foi orar por ele, e Deus falou assim: por que você está orando? Não adianta você orar por ele, eu já retirei o meu espírito da sua vida. É triste isso, né, irmão? Saber que foi retirado o espírito de um rei que foi dado todas as condições para ser próspero no reino, e o homem deu para trás, fez tudo errado. Ai, meu Deus. Irmãos, Sansão foi um homem que Deus o dotou de uma força descomunal. Ele levou o portão da cidade a uma distância grandiosa. Ele subiu os morros com um portão de ferro, com uma queixada de jumento. Esse homem matou mais de 1000 homens, tocou fogo na seara dos filisteus com as raposinhas. Esse homem fez massacre. Deus levantou ele para lutar contra o filisteu, porque os filisteus diligentemente afrontavam o povo de Deus. E esse homem foi levantado como juiz para poder fazer justiça com o povo de Deus. Mas ele se embrenhou no pecado, caiu nos encantos das mulheres bonitas. Outro dia minha esposa falou aqui que vai tomar cuidado com os lábios venenosos. Irmãos, tome cuidado com as dalilas. Não seja apressado. Eu sei que o homem, ele é afoito quando está só, mas não seja, ore a Deus, segure o teu coração, porque melhor é você segurar o teu coração do que depois você cair num abismo. Irmãos, depois que você cair nesse abismo, difícil vai sair sem se quebrar. Por isso, queridos, ore ao Senhor. Quando aparecer alguém, ore a Deus. Apresente aos seus pastores para que ele possa orar também, para que possa conhecê-lo. Traz diante dos pastores, para que a gente possa integrar junto ao corpo de Cristo, né? Faz o teste do corpo de Cristo. Se ingressar no corpo de Cristo, irmãos, está já quase aprovado, né? Mais alguns requisitos, você fica sabendo se é a sua Rebeca. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Sansão perdeu
também o Espírito de Deus. O Senhor ainda teve misericórdia. Nos últimos dias, seu cabelo cresceu e ele matou mais gente naquela época do que quando estava em vida, morrendo junto com todo aquele povo. Cego, mas a sua força voltou. Porque quando o Senhor, Ele capacita o homem, Deus, Ele não retira a sua bênção. Mas o Espírito havia saído porque tinha legalidade com a obediência do cabelo. Então, ele desobedeceu, perdeu a sua força. E assim é nós, irmãos. Se nós desobedecemos, nós perdemos a força do Espírito Santo. O Espírito Santo é a força do poder de Deus na vida do crente. Se você vacila, querido, você acaba pagando um preço, não vale a pena. Se é gostoso sentir a glória de Deus, sentir a presença de Deus, o pau está quebrando na casa de Noca, mas na minha casa o louvor está cantando. Na minha casa eu estou louvando o Senhor. Por quê? Porque eu me ajoelho e tenho contato com o meu Criador. O meu Criador, Ele vive, o meu Redentor, Ele vive. Aleluia. E Ele me tira na hora que eu preciso. Irmãos, eu tenho crédito no céu. Agora, irmão, se nós não temos crédito no céu, na hora da angústia, queridos, é difícil. Muitas vezes o Senhor deixa que nós passamos pelo trabalhar, para que ganhamos maturidade, para dependermos dEle. Mas não é mais fácil nós termos a manutenção, buscarmos a sua presença nos dias bons e nos dias maus, para que você tenha um segmento, tenha raízes na presença de Deus. Tem cristão, irmão, que é igual crente de rodoviária. Ele desce, pega o ônibus e sabe lá quando ele vai voltar. Irmãos, isso não tem, ou muda de igreja. Fica correndo de igreja em igreja, em igreja em igreja. Tudo bem, você não achou a sua igreja ainda? Você tem o direito de escolher o lugar aonde Deus vai falar com você. Isso é importante. Mas, querido, ore ao Senhor para que não fique isso muito tempo. Para que o Senhor confirma logo o lugar onde você tem que ficar. E cria raízes. E você cria raízes. Aleluia. Irmãos, as digitais de Deus está em todo lugar. Não tem desculpa para o homem dizer que Deus, como se um grande outdoor estampado aos olhos de todo mundo, falasse a existência de Deus. Irmãos, e nós sabemos disso porque o Espírito Santo testifica no meu espírito a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele vive dentro de nós. E nós é importante que esse viver dentro de nós podemos fazer proezas. E nós podemos, irmãos, abandonar a prática. Nós muitas vezes somos tão acomodados. Queridos, eu vejo o povo de Israel, que eles pegam a Bíblia, eles decoram aqui, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Se você pegar um judeu e perguntar, abrir a Bíblia aqui no Pentateuco e ler aqui e falar onde está escrito, ele vai falar a referência para você. Ele tem guardado na cabeça. Incrível. A criança já nasce aprendendo a palavra de Deus. São homens sábios. Mas nós, a nossa cultura, infelizmente, não se entristeça com isso, nós somos preguiçosos. Muitos aqui, se eu perguntar, eu não vou perguntar porque não vou constranger. Quantos nesse ano leram pelo menos um livro? Quantos, nesse ano leram 2 livros? Quantos já pegaram um livro da Bíblia inteiro e já leram? Quantos já leram a Bíblia toda? São perguntas, irmãos. Eu não digo para você guardar na cabeça. Queridos, a palavra de Deus, ela traz poder para o homem. Ela traz fé. A fé que quebra o jugo. A fé, irmão, que quebra a maldição. A fé que quebra um homem de queixume. O homem que vive reclamando é um homem sem fé. Mas o homem que aprende a ter fé pela palavra de Deus, ele não se queixa. Eu confio no Senhor. E eu sei que Ele não vai me deixar faltar. Eu sei que Ele não vai me deixar à deriva. Irmãos, essa é a confiança que a palavra de Deus
traz em nosso coração. É tão importante isso, que você seja crente em Cristo Jesus. E o que mais nós podemos esperar lá fora? O que nós podemos esperar de um mundo caótico? As pessoas estão doentes lá fora. Você tem que ter misericórdia lá, mas você tem que ser prudente, como a serpente, simples como a pomba, porque senão eles te jogam no rolo, eles te enrolam, te machucam. Tem que ter misericórdia, mas tem que ser esperto. A palavra de Deus vai te dar a expertise que você precisa para lidar com as magnitudes do mal. Aleluia, você vai conseguir discernir. Irmãos, e para encerrar, você não vai ser condenado pelos seus problemas, pelos seus crimes ou pelos seus pecados. Você vai ser condenado por não receber o perdão de Deus. Você sabe que lá para os Estados Unidos, eu já estou terminando. Nos Estados Unidos, irmãos, os estados lá, uns têm pena de morte, outros não. Em uma dessas cidades que havia pena de morte, havia um rapaz que era da igreja. Ele se desviou. E esse rapaz cometeu um crime muito sério e foi condenado à morte. E as pessoas se levantaram na cidade, fizeram cartazes, foram para frente da delegacia, foram na televisão, o pai e a mãe chorando, e foram atrás do governador. E o governador resolveu dar uma segunda chance para o jovem. O que o governador fez? O rapaz não conhecia o governador, ele se vestiu de uma pessoa simples, pegou a sua carta de soltura, a sua carta de euforia, assinou no seu próprio punho, colocou dentro da Bíblia a carta e foi ao presídio. Abriram lá a cela e ele chegou para o preso e disse: meu filho, está aqui dentro está a tua liberdade, aqui está a tua carta de euforia. Diz que esse menino, esse rapaz, cuspiu no governador, falou um monte para ele, enxotou ele de lá. E logo em seguida, logo depois, apareceu o carcereiro e falou assim: quem estava aqui era o governador. Ele estava com a carta da tua soltura dentro da Bíblia e você o mandou embora. Agora você vai ser condenado, mas não pelos seus crimes, mas porque você não aceitou o perdão de quem poderia te dar, quem tinha capacidade de te dar. Irmãos, às vezes nós não aceitamos o perdão de Deus. Nós precisamos aceitar, que você possa estar diante do Senhor, para que a sua ira não venha cair. Que você pregue a palavra para aquelas almas sedentas, aqueles que estão aflitos, para que não venham cair num abismo, na ira de Deus. Queridos, que certamente, porque se Ele não poupou o seu filho, você acha que foi de graça? Não foi de graça. Custou o sangue de um inocente, o seu filho. Eu posso ver assim, Deus virando as costas no dia que o seu filho estava sangrando ali na cruz, por pessoas que, ao meu ver, não valiam a pena. Eu não morreria, eu não conseguiria morrer, mas pelo seu amor sacrificial, é um amor que vai além, ele é sacrificial, esse amor. Ele deu a vida pelas suas ovelhas, independente se elas aceitaram. Quantas pessoas não aceitam Jesus? E a morte valeu para esses também. Valeu para aqueles que morreram há 2000 anos atrás. Vai valer daqui a quantos anos até Jesus voltar? Vai valer também. Valeu para todas as épocas desde que Jesus veio. Porque aqueles que
para trás de Jesus, quando ele subiu ao céu, ele levou aqueles com ele, que morreu para trás. Subiu ao céu com ele. E agora, esses que veio de 2000 anos para cá, vão subir quando ele voltar para buscar a sua igreja. Aleluia, nós vamos cear. E ele disse que cearia conosco novamente. Queridos, Paulo disse que tem uma solução. Aleluia. Irmãos, que foi dado em nosso resgate, Jesus Cristo de Nazaré, para que hoje nós tivéssemos o perdão. Nós fomos perdoados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, e nós podemos hoje cantar o hino da vitória. Mas não deixe cair a sua fé, porque é preciso segurá-la até o final. Eu sou uma vez crente, sempre crente. Não é assim não. Uma vez crente, sempre adorador, sempre obediente, sempre buscando a face do Senhor. Irmãos, não esmoreça. Não esmoreça. Sabe por quê? Porque no trono de Deus, ele corre rios de água viva e não seca. É inesgotável. Você terá isso. Isso aqui é só uma amostra. Quando você estiver no céu, irmão, vai ser jorrando, 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 para todo sempre na tua vida. Irmãos, você vai sentir um gozo infindo. Querido, vale a pena. Teve uma vez que um pregador falou: olha, se for mentira que Jesus não vem na terra, eu parei de fumar, eu tenho saúde, eu tenho uma família maravilhosa, eu sou feliz, e time que está ganhando não se mexe. Mas como eu sei que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, você que não serve a Jesus, acho bom você se preocupar. Você entende, irmãos? Então você só ganha, querido, porque o Espírito Santo, ele testifica na nossa alma de Abba Pai. Ó Deus. Amém? Eu quero orar com você nesse instante. E eu quero encerrar também. Vamos ficar de pé. Quero fazer uma breve oração. Aleluia. Querido Deus e amado Pai, Senhor Deus, manifesta, Senhor Deus, o perdão. Que essa palavra possa de impactar, Senhor, nossos seres. Que nós possamos andar prudentemente, Senhor, sempre preocupados em agradar a Ti, Senhor. Ó Deus, porque somos cercados de uma nuvem de testemunhas, Jesus. Não estamos sós, Senhor. Estamos, Senhor Deus, ó Pai, com olhares atentos sobre o que cada passo que nós damos, ó Deus. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja aberta, Senhor, um livro aberto, Senhor Jesus. Nós plantamos palavras de semente de salvação, onde nós caminharmos, ó Deus. Pai, que nós venhamos ser, Senhor Deus, homens e mulheres, Senhor, que busquem, Senhor Deus, um padrão, ó Pai, celestial, Jesus. Nós somos moradores do céu, meu Pai. Nós somos, Senhor Deus, cidadãos do céu. Nós, Senhor Deus, queremos, ó Deus, agradar a Ti com as nossas vidas, como um cheiro suave. Queremos ser, Senhor Deus, ó Pai, a maravilha, os olhos, Senhor Deus, a maravilha dos Teus olhos, menina dos Teus olhos, Senhor, queremos ser, meu Deus. Ajuda-nos, Espírito, da justiça e do juízo. Nos ajuda a chegar o céu. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmão, Jesus, ele aplaca